Bom dia. Bom, grupo um, Bertoldo, Elison, Samuel, Bruno de Paula e Jonatas Gomes Rodrigues. Esse aqui é o grupo 2, que é o Roberto e o Fred, o Luiz Frederico. A gente vai apresentar dois poemas cada um, e é isso. Bom, começando eu vou apresentar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Bom, Os Sapos. Enfumando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi. Não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: Meu cancineiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte e nunca rimo. Os termos cognatos, o meu verso é bom. Frumento em jóio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi em danos as formas em forma. Clame a saparia. Em críticas céticas não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joelho, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta o martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe. Longe dessa grita, aonde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, de beira do rio, Manuel Bandeira. Dá pra ouvir? Beleza, então. Bom, dá pra perceber que ele utiliza bem as características do modernismo, às vezes como uma forma de expressão e também valorizando as coisas simples, né? Quando ele fala que o verso dele é bom, frio jumento sem joio e faz rimas com consoantes de apoio. Caracteriza muito a época do modernismo. Eu não sei qual época que é, o Bertoldo vai explicar ainda. Essa época antecede o modernismo. Antes da primeira fase do modernismo. Basicamente, eu acho que é isso, que eu não entendo muito dessa parte. E o Bertoldo, eu creio que vai explicar. Vou ver como que é. Bom, só para complementar, o poema foi feito no ano de 1918, que, foi publicado só no ano seguinte, de 1919, no livro Carnaval, onde o poema ficou famoso em 1922 por Ronald de Carvalho, onde ele leu o poema no Teatro Municipal. Bom, eu vou apresentar meu poema, que é do Carlos Drummond de Andrade, e agora José. Dessa vez, em vez de mostrar o poema em si, tal, eu vou mostrar um ator recitando esse poema, que é bem legal. Eu vou compartilhar aqui.
Bom, vou iniciar aqui. Daí o Bertoldo, ele vai ser o entrevistado dessa vez. Ele vai falar o que ele achou, o que ele entendeu, e eu explico após. E agora, José? A festa acabou? A luz apagou? O povo sumiu? A noite esfriou? E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Tá sem mulher? Tá sem discurso? Tá sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou? O dia não veio? O bonde não veio? O riso não veio? Não veio a utopia? E tudo acabou? E tudo fugiu? E tudo mofou? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem ter agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha. José, para onde? Bom, agora o Bertoldo vai falar o que ele achou, o que ele se identificou no poema. Bom, bom, o poema ele acaba por ser interessante, bem interessante, é porque o autor ele não usa aquele padrão de de todos os outros poemas. E também ele não usa uma linguagem tão formal quanto outros autores. Ele usa já
uma linguagem mais da população, assim, do dia a dia. Bom, dá para ver que que esse poema é do modernismo por conta dessas características do poema. Então, eu vou explicar um pouco sobre o poema. E agora José, que é do Carlos Drummond de Andrade. Ele está presente na segunda geração do modernismo, na época de 1930 a 1945, que é a época que o Carlos Drummond de Andrade basicamente se ingressou e mostrou seu talento na época do modernismo. Bom, eu queria começar falando sobre a primeira estrofe, onde ele começa por colocar uma questão que ele se repete ao longo do tema, se tornando uma espécie de refrão, que é basicamente o "E agora, José?". Agora que os momentos bons terminaram, né, na parte que ele fala que tipo, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, etc. Bom, essa indagação dá a ideia de que ele está à procura de um caminho, de algum sentido, que o autor repete essa questão. E logo depois ele é perceptível que ele muda a parte de José para você, como se ele estivesse indagando a ele mesmo, como se fossem duas pessoas. Bom, dá para entender que ele é um homem banal, que às vezes não tem nome, mas faz versos, ama, proteste, ou existe ou resiste da sua vida. Agora eu também queria explicar um pouco mais da parte da sexta estrofe, que ela meio que já entra mostrando como era o modernismo nessa época da segunda geração. Na parte assim, ainda assim você marcha, José. O poema ele termina com uma nova questão. Para onde ele vai? Ele explica a noção que esse indivíduo ele segue em frente, mesmo às vezes sem saber qual objetivo ou em qual direção ele vai, apenas podendo contar com ele mesmo. Nessa parte, o marchar, ele é uma das últimas imagens que o Drummond ele imprime no poema, por ser muito significativo para a própria composição na época, pelo movimento repetitivo, quase automático. José, praticamente ele é um quase homem preso à sua rotina, que faz suas obrigações, afogado em questões existenciais que o angustiam. Faz parte da máquina, das engrenagens do sistema, ter que continuar suas ações cotidianas, que era uma coisa que o modernismo criticava naquela época. Bom, feito isso, o contexto histórico dessa época que eu dei uma pesquisada aqui. Para compreender esse poema, é essencial termos em vista o contexto histórico da época. Ele escreveu em 1942, época que o mundo inteiro estava passando pela Segunda Guerra Mundial, e onde o Brasil também tinha um governo, um regime ditatorial, que era, se não me engano, na época do Getúlio Vargas. Bom, o clima era de medo, repressão política, entre outros assuntos. E eles faziam esses poemas expressando suas inquietações cotidianas de todo o povo brasileiro. Também as condições de trabalho precárias, a modernização das indústrias, a necessidade de migrar para outras metrópoles a fim de achar um emprego ou uma vida decente, que tornavam a vida do brasileiro comum numa luta constante. Basicamente foi isso. Da segunda geração modernista, abraçou as influências dos poetas anteriores desse texto e se focou largadamente nos problemas sociopolíticos do país e do mundo, desigualdades, guerras, a própria ditadura que o Brasil estava enfrentando na época, o surgimento da bomba atômica. A poética do autor também revela um forte questionamento existencial, quando ele fica perguntando, e agora José, para onde ele vai? Em todos os sentidos. Pensando no propósito da vida humana e no lugar do homem do mundo, como a gente pôde ver no poema. Basicamente é isso. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Você pode perguntar, Bertoldo. Tá bom. Deu para entender bem o poema, do que se trata ele. Agora eu acho que o Bertoldo vai apresentar o segundo poema dele. Depois eu... É verdade. Agora os próximos alunos apresentarem o poema. Pera aí. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui o Bertoldo vai apresentar o meu poema e o Roberto Alves vai ler e eu vou explicar.
Então, eu vou ler esse poema do Carlos Drummond de Andrade, que é do Ellison, e eu vou, praticamente, vai me entrevistar. E vou ler. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de muitas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, deu para entender nesse texto que ele basicamente valoriza acontecimentos que às vezes são fúteis na vida dele. Como o Carlos Drummond de Andrade já fez em outros poemas, ele traz essa narrativa. Foi o que eu basicamente entendi, porque ele repete muito, tinha uma pedra, nunca me esquecerei que no meio do caminho. Serve mais como uma reflexão sobre a gente não esquecer essas coisas consideradas bobas que a gente tem, que a gente nem liga, pá. Basicamente foi isso que eu entendi. Agora o Ellison vai explicar, como eu sou o entrevistado, ele vai explicar. Então, o poema foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. O poema foi publicado em 1928 na Revista da Antropofagia. A Revista da Antropofagia foi uma publicação que foi parte do movimento antropofógico, surgida como consequência do Manifesto Antropófago, escrito por Oswaldo de Andrade. Então, o poema, no meio do caminho, ele expressa o espírito modernista, que pretende aproximar a poesia do cotidiano. A pedra do poema, no meio do caminho, ele representa os obstáculos da vida que surgem durante a vida do sujeito, que é simbolizado pela pedra, né? E este poema de Carlos Drummond de Andrade, quando foi publicado, ele recebeu muitas críticas duras pela sua repetição e sua redundância. Essa foi a minha explicação no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. Deu para entender? Basicamente foi o que ele sempre fez em todo o período do modernismo. É isso. Bom, agora eu vou apresentar meu segundo poema. Como são no mínimo 4 e eu tô dividindo o grupo com o Fred, cada um vai apresentar 2. Esse é o meu segundo, eu vou apresentar pro Edson. Deixa eu só achar ele aqui. Tá, salvo aqui. Eu vou começar a apresentar aqui. Bom, o poema que eu escolhi foi O Bicho, do Manuel Bandeira. Vou centralizar aqui para mim começar a ler. Bom, O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Agora o Ellison vai falar o que ele entendeu, a opinião dele sobre o texto e afins. Então, eu entendi sobre o poema do Roberto o Bicho, que o poema retrata a realidade social do Brasil, imersa na miséria durante essa década que foi
foi escrito o poema. O poema é aparentemente simples, mas, mas o poema denuncia uma ordem social fraturada dessa época. Foi isso que eu entendi do poema. Basicamente o que ele disse foi o que o Manuel Bandeira que quis ele representar. Ele demonstra basicamente a capacidade de mostrar uma cena triste e cruel numa poesia. Ao observar uma exclusão expressada na paisagem, provavelmente de um grande centro urbano, ele denuncia o abismo social, que tanto na época, tanto hoje em dia, é típico na sociedade brasileira. Na apresentação da cena inicial, a gente vê o sujeito se debruçar sobre o cotidiano e usar como material poético as cenas do dia a dia. Logo na primeira aparição do suposto bicho, sabemos mais sobre o lugar no tempo no qual ele se encontrava e o que ele estava fazendo. Basicamente, ele estava imerso num contexto sujo. O animal se alimenta do que a sociedade desperdiça, em busca de comida. O bicho vasculha o que jogamos fora. Basicamente isso que ele quis falar. Ele quis referir mesmo a um homem, né, que traz uma certa, como pode dizer, uma característica de assustar o leitor que está lendo no final, quando ele fala que é um homem, porque de início parece que é um animal ou algo do tipo. As características do texto com o modernismo. Ele é um típico exemplar da poesia modernista, porque ele trata de uma lírica muito ligada ao seu tempo, que denuncia os problemas sociais da época. Tanto que na última estrofe ele fala: oh meu Deus, o bicho não era um... O bicho, meu Deus, era um homem. Ela é encarada como uma ferramenta de protesto, porque vale lembrar que a poesia dos anos 30 foi especialmente engajada e os versos passaram de um objetivo estético para um projeto ideológico. O Manuel Bandeira, ele registra as tragédias do cotidiano e tem como consciência de que essa não poderia ser uma cena passada em branco, pois o poeta ele entende que deve haver um compromisso social e possui a consciência que a poesia não pode ficar restrita com uma abordagem individualista. Ele também é um dos escritores brasileiros que estavam na primeira fase do modernismo. E basicamente foi isso. Esse modo dele de encarar o fazer poético se alinha com o de muitos outros poetas dessa geração. Ele acreditava, como outros modernistas também, que estavam ao serviço da cultura popular e também tinha como objetivo fazer o público refletir sobre o cotidiano, sobre a desigualdade social do país e sobre a dificuldade de viver numa grande metrópole brasileira. Basicamente foi isso o que o poema quis trazer para as pessoas que estão lendo. Alguma dúvida, pá? Então, esses foram meus 2 poemas apresentados. Agora faltam os 2 do Luiz Frederico. Agora. Pode falar? Tá sendo certo eu. Tá de boa? Agora o Bertoldo vai apresentar o meu poema, o Fred vai ler e eu vou explicar. Ok, eu vou começar a ler. Bom, o poema que o Lucas vai apresentar e o Fred vai explicar o que ele entendeu é O Descobrimento, de Mário Andrade. Então, irei começar a ler. Descobrimento. Amancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves. De supetão, senti um frio por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte,
Meu Deus, muito longe de mim. Na escuridão, ativo da noite, caiu. Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia. Faz pouco se deitou e está dormindo. Esse é brasileiro, que nem eu. É, é, esse poema eu vou deixar um link aqui, ó. Esse poema eu escolhi ele porque ele já foi tema de uma questão do Enem, onde pergunta, tá no vídeo aí, onde pergunta sobre qual tempo do autor é e sobre o que ele fala. Esse poema, ele traz uma linguagem simples, que narra a poesia do modernista da época, e, acima de tudo, nesse poema, ele retrata a beleza e o reconhecimento por parte do poeta sobre os trabalhadores, né, sobre os seringueiros da época, que muitas vezes são desconhecidos, mas que fazem parte do mesmo todo. Ainda sobre o poema, ele foi publicado na primeira fase do modernismo, em 1927, que faz parte da primeira fase, que se iniciou em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que durou até 1930. Esse poema ele atrai novos horizontes, né? Uma visão maior sobre o poeta intelectual e o trabalhador, que não tão distante dele, né? Mas que vive na mesma realidade, só que com perspectivas de vida diferentes. É isso. Quer falar mais uma coisa, Flor, sobre o poema? Não. Não quero falar tanto sobre o problema. Agora é o poema do Fred. Eu vou ler aqui o poema do Fred, que é As Andorinhas de Manuel Bandeira. Andorinha, lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha canção é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Então, eu vou explicar sobre esse poema. Bom, esse poema, a primeira publicação dele foi em 1966 e foi escrito pelo Manuel Bandeira. E tem até um livro com a capa de Andorinha, Andorinha. Agora eu vou explicar o significado, o que quer dizer esse poema. Bom, o autor quer dizer que a Andorinha passou seu dia à toa à toa. O que é à toa à toa? É passar um dia sem preocupações, sem nenhum compromisso, sem responsabilidades. Assim como o autor que também passou sua vida à toa. Ou seja, ele passou sua vida inteira sem fazer nada. Assim, sua vida se tornou mais solitária. Por isso que ele fala que a canção dele é mais triste, a sua cantiga é mais triste. Pois ele ficou mais solitário por não fazer nada. Por ficar sua vida à toa. E essa é a questão. Isso. Eu entendi que no poema o autor ele diz que a vida das andorinhas é bem diferente da nossa e que os versos do poema demonstram que a vida das andorinhas não é corrida, e sim sossegada, e que não tem preocupações e responsabilidades. Foi isso que eu entendi. Bom, agora vamos falar. O Bruno vai ler o poema Anel de Vidro. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste. Eterno era bem pouco e cedo se acabou. Frágil, Senhor, foi do amor que me tiveste, símbolo da afeição que o tempo aniquilou.
Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo na alma a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou, daquele pequenino anel que tu me deste. Tem alguma dúvida? Sim, me explica um pouco sobre o poema. Bom, o poema é do Manuel Bandeira, né? Novamente, vou explicar então. Bom, o autor escreveu esse poema se referenciando a um coração partido, onde tudo, aquele amor que ele deu, acabou. O amor que eles fizeram, construíram juntos, os sentimentos que eles sentiam um para o outro, quebrou e acabou. Ele compara esse amor com seu anel de vidro, que caiu e quebrou. Então, é essa a explicação. E o poema, eu não encontrei quando foi publicado, mas ela serviu de exemplo para outros livros que se inspiraram nesse poema. Então é isso, Assim, professor. entendi. Bom, o título do meu poema é Canção do Dia de Sempre e o Fred vai fazer a leitura. E o poema é de Mário Quintana. Tão bom viver dia a dia, a vida é assim, jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estás, nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança, e a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa no meu sonho, nas tuas mãos distraídas. Você tem alguma dúvida aí? Tenho sim, poderia me explicar? Tá. Eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida, bem resumida. O que acontece aqui é o seguinte: é como se ele convidasse o leitor para se sentar ao seu lado para refletir sobre a vida. E é assim que o Mário Quintana conduz a sua canção do dia de sempre. E já no primeiro verso, a gente é orientado a viver um dia de cada vez, ou seja, extraindo a beleza de cada instante e vivendo como se fosse único. E assim a gente consegue encontrar encanto no cotidiano, e assim a vida fica mais fácil. É o que o poeta garante. Outra imagem muito cara, a lírica de Quintana, que também se apresenta no poema, é a presença do rio como algo em permanente mudança e que nunca é capaz de ser capturado. O rio é considerado, portanto, uma metáfora da vida, uma constante mutação. E é isso. Mais alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Obrigado. Beleza. Bom, e essa foi a nossa apresentação. É. Espero que a senhora tenha gostado, professora. Essa foi a apresentação dos alunos Jonatas, Bertoldo, Ellison e Bruno, do grupo 1. E o segundo grupo foi o Roberto Alves e o Luiz Frederico. É isso. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.